O que é hospedagem com SSD? Vamos começar comparando os dois tipos, HD e SSD. As tecnologias SSD e HD se relacionam ao armazenamento de informações, mas a forma de processamento, a capacidade de gravação e a leitura dos dados acontecem de forma completamente diferentes. Essas diferenças são determinantes na hora de você escolher o melhor modelo. O HD é uma memória não volátil, ou seja, os dados armazenados são mantidos mesmo quando interrompido o fornecimento de energia ao sistema. Por isso, é um componente utilizado em notebooks, desktops, servidores, entre outros periféricos. Conforme o nome hard disk indica, sua parte física é composta por discos rígidos de cerâmica, alumínio ou vidro e coberta por uma fina película magnética. No centro do disco fica um eixo para que o componente gire em alta velocidade, e o braço mecânico na extremidade tem uma cabeça formada por ímãs a nanômetros de distância da película magnética, que realiza a leitura e a gravação dos dados. Já o SSD ele é formado por circuitos integrados e não discos. Como não tem componentes móveis, é extremamente silencioso e muito mais rápido do que o próprio HD. Nos SSDs, os dados são armazenados em memória flash. Por ser mais compacto, é um modelo escolhido para compor smartphones, tablets, entre outros pequenos periféricos. As vantagens e as desvantagens. O SSD ele é uma evolução em relação ao disco rígido. A eliminação das partes mecânicas do componente reduziu as vibrações e fez com que os SSDs se tornassem muito mais silenciosos, menores e muito mais leves. Além disso, a gravação e a leitura dos dados acontece mais rapidamente. O risco da tecnologia sofrer danos físicos por agitação ou por queda, por exemplo, é menor. Não ter o braço de leitura como o HD permite que ele não seja danificado com facilidade e o consumo de energia é muito mais eficiente. Mas a maior vantagem, ainda assim, da tecnologia SSD em relação ao HD é a própria velocidade. Como no SSD os dados são adicionados digitalmente, em qualquer ponto, não requer a fragmentação e a leitura da informação pode acontecer de qualquer lugar da memória. Esse desempenho pode chegar a ser até 10 vezes maior do que num HD sem comprometer o consumo de energia. Em contrapartida, os SSDs ainda têm um custo maior no mercado e apresentam a capacidade de armazenamento menor do que a do disco rígido. Um problema da memória flash que compõe um SSD é que sua utilidade é limitada pelo número de gravações. A cada nova tensão elétrica ele reduz sua capacidade, e isso não ocorre no HD. Apesar disso, com o nivelamento de desgaste e o recurso trim, um SSD pode durar mais do que o próprio sistema em que ele foi instalado. Por exemplo, um usuário que grava 40 GB por dia, e que já é um número bem elevado e bastante fora do padrão se considerarmos um uso cotidiano, demoraria quase 135 anos para chegar ao limite teórico de regravações. É praticamente impossível para os usuários esgotarem esse limite em um uso regular de unidades SSD. Os motivos para você ter um site hospedado em servidores SSD. A confiabilidade. Como o SSD é mais resistente em função da ausência das partes físicas pequenas e mecânicas, na ocorrência de qualquer tipo de impacto, a perda dos dados é muito improvável. A performance. Como falamos, a maior vantagem da tecnologia SSD é a velocidade, e essa diferença que caracteriza a agilidade no tempo de acesso aos dados em sites pode ser um grande diferencial para páginas que realizam um grande número de solicitações ao servidor ou ao banco de dados. O tempo de resposta, se comparado ao de uma hospedagem HD, pode ser de até 20 vezes maior. Isso porque a performance do disco rígido está condicionada à velocidade do giro dos discos, o que não tem no SSD. Em servidores, as rotações por minuto chegam a 15.000, o que faz com que os dados sejam acessados a 20 milissegundos após a solicitação do usuário. Já no SSD, esse valor reduz para 0,2 milissegundos. A durabilidade. Como falamos acima, ele pode durar por volta de 135 anos no cenário comentado. Além disso, o SSD utiliza memória flash, evitando a ocorrência de falhas que podem causar a perda permanente de dados importantes. A economia. Por ser mais leve, o SSD tem um consumo reduzido de energia, o que pode ser muito alto em servidores. Além disso, desgasta minimamente
o que reduz a necessidade de substituição dos componentes e, como consequência, o custo do serviço da hospedagem. Outro ponto que podemos destacar é o menor consumo de energia. Viram como o SSD só traz benefício para a sua hospedagem? Então, antes de contratar uma hospedagem, verifica se ela possui SSD como a Inova Provedor. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, vamos deixar o e-mail, pode deixar no comentário e muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu!